Acabei de voltar da balada e tô indo pegar meu Mac lá na rua. Pegar meu McLanche. Meu motoboy tava morrendo de medo de um carro que tava passando. Aí, obviamente, quem acabou ficando com medo fui eu. Nem abri o portão, não. Não sei. Se for sequestrar alguém, não vai ser eu. Aí, agora eu vou comer. Tô estudando pra prova e agora eu tô fazendo uma pausa pra ver o que eu vou almoçar, enfim. E me veio um insight muito louco, assim, uma vontade de falar aqui pras câmeras, e é isso que eu vou fazer em minutos. Espera um pouquinho aí que eu vou me sentar confortavelmente. O que me trouxe aqui pra falar sobre esse assunto, né? Acho que por muitos anos eu achava esse assunto muito intocável e muito impossível, porque eu entendia que tu ter algum tipo de opinião diferente da maioria em relação a esse tipo de situação era quase tão sério, né, quanto a pessoa que cometeu um crime, por exemplo. Então hoje a gente vai falar do porquê que algumas pessoas, na minha opinião, se identificam com serial killers, com pessoas ditas psicopatas, se identificam com criminosos e por aí vai. E por que que eu, de certo modo, me identifico com alguns desses perfis que acabam ficando famosos depois de terem cometido seus crimes. Eu acho que o principal aqui não é identificar o porquê uma pessoa chega ao ponto de cometer vários delitos e porquê ela chega ao ponto de ser taxada como psicopata e blá blá blá. Eu acho que o ponto aqui é a gente entender os limites e o poder de uma reciclagem interna. Quando a gente sabe quem a gente entende melhor como lidar com os nossos desejos, por mais obscuros que eles sejam. Por exemplo, analisando Jeffrey Dahmer pela série da Netflix, não por outros conteúdos, analisando o perfil do Jeffrey pelo que a série coloca, fica muito claro para mim que ele era um rapaz que não conseguia muito bem entender a dinâmica das relações sociais, das relações indivíduo versus outro indivíduo. E essa é uma questão que por muito tempo na minha vida foi um problema para mim também. Claro, né, gente, eu não sou uma criminosa e não vou cometer atrocidades como ele, justamente porque eu sempre identifiquei essa questão em mim e eu tive a sabedoria de saber que essa questão em mim que gritava, esse impulso em mim, esse desejo estranho em mim, eu entendia que ele era errado e que eu tinha como contorná-lo. Mas até hoje eu me pego descobrindo pela primeira vez coisas que eu não fazia ideia no contato com outras pessoas. Então, eu percebo que é como se a cada dia eu estivesse como um bebê aprendendo como as coisas na vida funcionam. E eu sei que assim como eu, existem muitas pessoas assim, e que assim como eu, quando uma pessoa se identifica com o Jeffrey Dahmer, por exemplo, ela se identifica com ele porque nós temos algo em comum com esse cara. E tu não poder falar sobre isso faz com que existam mais Jeffrey Dahmers por aí. Então, antes de querer só, né, ter uma visão assim de medo, de pavor e de angústia frente a uma pessoa como essa, é importante que pessoas que tenham uma personalidade parecida possam se sentir acolhidas para que elas não cheguem ao ponto de praticar delitos para outras pessoas. Fica muito claro para mim, observando a série, apenas a série, não materiais externos, que esse cara, ele não entendia realmente como era o amor, ele não entendia o que era amar e o que era ser amado. Os motivos seria muito denso pra gente entrar e tentar desvendar, mas eu acho que isso de novo não importa. Mas vendo que ele não conseguia atingir, né, essa idealização do passar a energia do amor e receber a energia do amor, é muito claro que ele não conseguia estabelecer uma noção do que era
do que era doloroso pro outro. Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara. Por exemplo, quando eu assisto séries como essa, meu primeiro instinto não é de ter medo, não é de ficar horrorizada e não é de ficar sensibilizada. Tanto que me assusta muito comentários de muitas pessoas na internet, porque eu fui olhar reviews da série, fui olhar resenhas sobre a série, fui olhar pessoas contando sobre o caso. Em todos esses vídeos, os comentários são de pessoas horrorizadas, assim, mas absurdamente horrorizadas, pessoas que sentem uma dor terrível, pessoas que não conseguiram concluir a série. E eu, gente, lendo esse tipo de comentário e vendo esse tipo de reação, fico tentando entender como as pessoas conseguem ter esse tipo de reação. E esse é mais um ponto em que eu acho que eu e algumas outras pessoas acabam se identificando com o Jeffrey Dahmer, por exemplo. Porque eu diria que, assim como eu e várias outras pessoas, ele não conseguia entender o que é esse sentimento de uma angústia tão profunda de saber que alguém foi assassinado, de saber que alguém foi brutalmente ceifado, causa. Eu tenho começado a conseguir entender o que é esse sentimento. Óbvio que se isso acontecesse com alguém da minha família, eu ia querer a morte desse cara, eu ia querer acabar com ele, eu ia querer que ele sofresse todos os piores atentados, eu ia sentir uma dor muito profunda. Mas, de novo, meu primeiro instinto não é... Eu não consigo me colocar no lugar de dor e compaixão com uma vítima. E por muitos anos eu achei que isso era... que isso significava que eu era um monstro. Eu lembro que quando eu era bem mais nova, assim, muito mais nova, eu comecei a ir em sessão com psicóloga e psiquiatra, por conta da separação dos meus pais, né? Não era por esse motivo. Eu tinha tomado a coragem e a iniciativa de comentar com alguns destes doutores que eu achava que eu era psicopata. Obviamente, eles estavam prestes a rir, assim, né? Quando eu falava isso, eles queriam entender o que eu achava, né? Por que eu achava que eu era uma psicopata. Na época, eu não tinha bases para explicar o porquê que eu achava que eu era uma, e eu também não... Eu acho que antigamente não era tão... não tinha tanta informação que a gente tem hoje sobre esse tipo de condição. Não acho que eu sou uma psicopata, mas eu acho que eu poderia ter sido uma se eu não tivesse feito uma autolimpeza, uma renovação, se eu não tivesse procurado ajuda interna e externa. Eu também poderia ser uma. Inclusive, eu acho que todos nós poderíamos ser um psicopata, poderíamos ser um serial killer. Entrando numa questão mais bíblica ou até filosófica, quem nos garante que, de fato, o homem não é 100% mal desde sua origem? Eu entendo que para quem entende melhor a questão dos sentimentos e essa troca de afeto, quem entende o afeto, quem sente o afeto profundo, eu entendo que essas pessoas, que são a maioria, acredito eu, elas não conseguem jamais se imaginar numa situação em que elas estão buscando poder através do ceifamento de outras pessoas, mas eu sei que muitas pessoas, assim como eu, embora não possam falar, não se sintam acolhidas para falar sobre isso, se sentem na posição contrária, na posição que seria do criminoso e não da vítima. Agora, vocês imaginem uma pessoa que não entende claramente que ela não tem compaixão, ela não entende claramente que ela não consegue fazer vínculos emocionais. É muito difícil tu pedir que uma pessoa que não tem nenhuma noção do que são vínculos emocionais, não tem noção de que ela não sente vínculos emocionais, é muito difícil tu exigir que essa pessoa respeite pessoas. Porque se ela não tem vínculo com pessoas, ela não se sente na mínima obrigação, ela nem entende o que é ter respeito por outras pessoas. Eu lembro também que desde muito nova eu tinha uma sede muito grande por poder e dominação. E, gente, assim, ninguém me ensinou a ter isso. Eu nasci com isso, eu cresci com isso. E eu lembro que eu via certas coisas, fatos históricos, filmes, séries. E o que mais me atraía nessas situações era justamente a morte. O fato das pessoas estarem ceifadas mesmo.
Só que eu fui crescendo e eu fui entendendo que mais ninguém pensava assim como eu. Mais ninguém tinha esse desejo, mais ninguém se sentia excitado por degradação. Ninguém se sentia excitado por tortura. Ninguém se sentia excitado, como representado na série, por vísceras. Entende? E quando eu fui entendendo isso, eu comecei a manejar os meus pensamentos e a me autocontrolar, que é o que a maioria das pessoas sãs fazem. E eu estar falando essas coisas de maneira alguma justifica ou vitimiza o criminoso. Eu estar falando essas coisas, na minha opinião, influencia e incentiva que pessoas que se sintam, mesmo que minimamente próximas do Jeffrey Dahmer e de pessoas parecidas com ele, procurem ajuda, procurem se autocontrolar, procurem se autoentender, procurem se inserir na sociedade. O Jeffrey, como representado na série, ele não conseguia cumprir papéis sociais, porque ele não entendia regras, né? Quando tu não, de novo, quando tu não entende o valor do outro, tu só entende o teu valor, ou às vezes, na verdade, tu nem entende muito o motivo de tu estar vivo, dificilmente tu vai respeitar as regras que a sociedade, que é feita por outras pessoas, impõe. Então, dificilmente tu vai valorizar o que te é ensinado, porque tu acredita que uma pessoa assim como tu, ela não é capaz de, como um Deus, por exemplo, te passar uma palavra. Tu começa a questionar o valor das coisas, tu começa a questionar o porquê das pessoas levarem tão a sério certas coisas. E isso vai afastando cada vez mais a pessoa que tem essa empatia reduzida de outras pessoas e do convívio com outras pessoas. Vamos supor que de fato eu estivesse prestes a começar a matar gente por aí quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade. Se eu sento numa sala de consultório e eu comento com alguém que eu tinha esse desejo, que eu achava que eu era capaz disso, e a pessoa descredibiliza o que eu tô sentindo, e se eu não fosse tão consciente de quem eu sou, o que garante que eu não teria de fato cometido coisas assim? E eu acho que esse é um dos grandes problemas das pessoas só quererem o linchamento quando muitas pessoas já foram vítimas de um criminoso e para por aí, né? As pessoas elas estão com sede de vingança e justiça, mas para por aí. E pessoas como Jeffrey Dahmer continuam existindo, só que elas só vão ser notadas quando elas tiverem feito vítimas. Porque no processo até elas fazerem vítimas, elas não conseguem ser acessadas, porque as outras pessoas não entendem o que se passa na cabeça de uma pessoa assim. Eu acredito sinceramente que eu entendo o que se passa na cabeça de uma pessoa assim, porque eu, assim como o pai dele relata na série, já me senti a ponto de concretizar pensamentos desse gênero. Hoje em dia, cada vez menos, porque eu fui me treinando para isso, fui conseguindo entender a dinâmica das relações, a dinâmica dos sentimentos. Mas eu sei que nem não é para todo mundo que esse processo vai ser natural. É tão difícil para alguns seres humanos entender o que é amar e ser amado, que quando eles chegam perto desse sentimento, eles se apavoram. Acredito eu que com medo de não conseguir acessar esse sentimento verdadeiramente falando. Assim como na série mostra, né, que o criminoso, o assassino, ele começa pela primeira vez a ter um vínculo maior com quem seria no futuro a sua vítima. Ele começa a ter carinho, ele começa a tecer uma teia ali de união, né, entre uma pessoa e outra. Mas quando ele se vê lutando contra o instinto dele, que é reprimir o próprio sentimento de amar, que é uma coisa que ele desconhece, e para esse tipo de indivíduo, o amor, sim, é quase como um crime. No primeiro momento em que ele percebe que talvez o que ele estava sentindo não é real, ele tem um estopim e acaba, mais uma vez, inibindo o que seria socialmente natural. Eu sei que não é uma coisa que todos vão entender e não é feito para todos entender, é feito para quem precisa ouvir o que eu estou falando. E é incrível como quando a gente
experimenta, ao invés de fugir do que nos é inalcançável, a gente percebe que nada é inalcançável. Então, às vezes parece tão difícil estar cumprindo esse papel que para os outros é tão natural, né? Às vezes parece tão impossível a gente se colocar no mesmo grupo das pessoas que nos cercam, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, isso eu garanto. Quando tu começa a tentar, tu começa a ver certa graça e certo prazer nisso. E tu entende que tu também é capaz de sentir exatamente o mesmo que a maioria sente. Tu só não conseguia acessar esse tipo de sentimento porque ou tu nasceu inibido dele, ou porque tu foi afastado dele durante a tua criação e o teu desenvolvimento. De novo, não é para vitimizar o criminoso, mas vejam como é interessante como as demonizações demasiadas acabam por fazer com que uma pessoa que talvez antes fosse normal acredite tanto que ela é insana que ela passe de fato a ser insana. Por exemplo, em uma das cenas da série, quando ele ainda é criança leva para a professora girinos num pote, aquilo causa tanto desprezo vindo da professora e dos colegas, que eu diria que é um dos primeiros gatilhos, assim, para uma pessoa que tá só sendo romântica, se sentir um demônio, um peixe fora d'água, literalmente. Porque... parem de arranhar. Porque, sinceramente, nesse ponto eu me identifico um pouco também com o criminoso. Tantas coisas que eu considero lindas e que eu não entendo porque as pessoas não consideram lindas, como a própria taxidermia, são tão demonizadas. Por quais motivos, não sei. Não sei se são ignorâncias, limitações, ou se de fato gostar de coisas exóticas tornam o outro um criminoso, mas eu sei que isso não é verdade. A reação das pessoas geralmente é tão pronta para excluir pessoas que funcionam um pouco diferente delas, que tamanha é a exclusão que uma pessoa começa, de tão excluída, começa a achar que ela de fato não tem nenhuma salvação. E quando isso acontece, é provável que ela se coloque numa situação em que de fato ela não tenha salvação no final das contas. É interessante, né? Como o mundo seria muito mais bonito se as pessoas conseguissem entender as diferenças, para que essas diferenças não virassem uma guerra do bem contra o mal, que é uma coisa que não existe. O bem e o mal é totalmente criado justamente por uma sociedade que prega este bem absoluto, levando pessoas que têm apenas excentricidades na alma a cometerem atrocidades que nunca deveriam cometer. XOXO, Gossip Girl. Inclusive, assim que eu terminei esse vídeo, eu comecei a refletir, né, e consegui me encaixar melhor e consegui entender melhor o que é a dor gerada por um criminoso como o Jeffrey Dahmer. E vocês percebem que eu só consegui acessar esse sentimento de compaixão e de entender o quão cruel é o que ele fez, justamente porque eu pude verbalizar e falar sobre isso. Porque quando as pessoas não conseguem falar sobre o que elas sentem, elas não conseguem dialogar com o próprio pensamento interno. Então, quando tu acaba sem querer obrigando alguém a se reprimir e a se esconder dentro dessa própria loucura, essa pessoa não consegue achar uma saída para esta loucura. E assim ela acaba fazendo coisas ruins. Quando a gente consegue se colocar para pensar depois de a gente dizer alguma coisa que a gente acha que acredita fielmente, a gente entende que a gente não acredita nisso fielmente e que a gente é capaz de ter uma nova visão sobre uma coisa que parecia tão concreta. Isso é magnífico. E isso serve, gente, para qualquer tipo de parafilia ou de transtorno ou de
a condição deturpada, que se consideraria deturpada. Por exemplo, uma pessoa que tem uma pessoa que tem uma predisposição à pedofilia, por exemplo. Vocês acham mesmo que ela consegue na nossa sociedade falar sobre isso? Vocês acham que ela consegue sentar numa cadeira de um consultório e verbalizar que ela tem o receio de ser pedófila? Dificilmente ela vai conseguir fazer isso. E é por isso que no final nós temos tantas crianças sendo abusadas, porque a gente não chega na raiz do problema, a gente só quer castração química depois de que milhares de crianças foram abusadas. De que adianta remediar ao invés de prevenir?